Mídias alternativas, ter ou não ter, eis a questão. Galera, hoje no vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mídias biológicas alternativas. Um assunto que eu nunca trouxe aqui no canal para falar com vocês. E essa semana eu estava trocando uma ideia com um amigo e a gente acabou entrando nesse assunto e eu tive essa ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês, para trocar essa ideia e falar sobre mídias biológicas alternativas. Falar os prós e os contras, quando você deve usar, quando você não deve usar, né? E também vou citar algumas mídias biológicas alternativas aqui para vocês, beleza? Sem muita enrolação, já vamos partir direto para o assunto. É o seguinte, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que qualquer superfície que você tem dentro do seu aquário vai colonizar bactérias. Mas como assim, Matheus? Qualquer superfície vai colonizar bactérias? Isso é muita informação para minha cabeça. O vidro do seu aquário vai colonizar bactérias, o substrato vai colonizar, as rochas, né, as bombas, todo equipamento que você tem ali dentro do aquário vai colonizar bactérias, né, até a tubulação do seu aquário, como no caso você tem sample ou canister aí, vai colonizar bactérias. Então tudo que você tem ali dentro vai ter bactérias nitrificantes, né, e vai ajudar de certa forma, né, na filtragem do seu aquário. A grande questão é a seguinte, né, é que no caso das mídias biológicas, a gente tem uma superfície para colonização de bactérias muito maior do que um vidro, do que numa rocha, dependendo da rocha, obviamente, né, do que num substrato, do que numa tubulação em canos, por exemplo. Se você pegar um anel de cerâmica, essas bioglass de vidro sinterizado, esses anéisinhos brancos que vai estar passando aí na tela provavelmente para vocês, e colocarem no microscópio, vocês vão ver que são vários poros. E cada poro desse aí tem várias superfícies liberadas ali. E quanto mais superfície numa mídia, melhor, né? Porque cada superfície dessa, né, vai ser um abrigo, né, para as bactérias. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou meio que desenhar, vou ilustrar para vocês aqui. Finge que isso daqui é uma mídia biológica. Isso aqui é uma mídia biológica e a gente tem essa superfície aqui, ó, para colonizar, né, para colonizar as bactérias. Agora vamos supor que eu fiz um buraco no meio dessa mídia biológica, ela ficou assim. Então, eu abri espaço aqui no meio dela para poder colonizar a bactéria dentro dela também. Ou seja, além de eu ter essa área externa, eu vou ter essa área interna também para poder colonizar bactérias. Entendeu a ideia da questão dos poros? De quanto mais poros, melhor? É basicamente isso, você vai ter mais espaço ali para poder colonizar bactérias. Isso explicando assim, de forma bem resumida para vocês. Não é só isso que é levar em consideração, é mais coisa, mas é principalmente isso. Então quando a gente pega um tijolo, por exemplo, o tijolo é uma mídia biológica extremamente comum, né, uma mídia alternativa, no caso, extremamente comum, muito antiga aí no aquarismo, né? E quando a gente pega um tijolo e compara com um anel de vidro cinderizado, a gente vai perceber que o vidro cinderizado ele tem uma superfície muito mais porosa, né, do que o tijolo. O tijolo tem uma superfície mais lisa, por mais que seja poroso, ele tem uma superfície muito mais lisa, ele tem menos poros, né? Então, o tijolo ele vai ter uma capacidade inferior de colonização comparado a essa mídia biológica. Então, a linha de raciocínio é mais ou menos por aí, vocês entenderam? É um fato que essas mídias industrializadas são superiores na questão aí no quesito de colonização do que as mídias alternativas. Mas aí tem alguns fatores que tem muitas pessoas que acabam deixando escapar assim, né, de quando eu posso e como ou em qual situação eu posso utilizar as mídias alternativas. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês de um aquário pequeno, um aquário de 40 litros com filtro Hang-On. Num filtro Hang-On, nós temos um espaço para armazenamento de mídias muito limitado, né, que dependendo aí do que você tenha dentro desse aquário, até as mídias biológicas tradicionais não vão dar conta. Então, a ideia do sistema de filtragem, quando você tem um sistema de filtragem com espaço limitado, é a seguinte, você tentar aproveitar ao máximo aquele espaço que você tem ali naquele sistema de filtragem. Então, se você tem um sistema de filtragem pequeno como o Hang-On, o ideal é que vocês utilizem realmente as mídias bioglass, né, as mídias de vidro sintetizado, uma Matrix da vida, uma Siporax. Se forem aquelas mídias em tamanho mini, tem lá Bioglass Mini, Siporax Mini, enfim, tem várias mídias assim nesse formato mini, é melhor ainda, né, que você vai ter um aproveitamento realmente ainda maior daquele espaço que você tem ali dentro daquele Hang-On. Nesses casos, galera, eu não recomendo, em hipótese alguma, a utilização de mídias alternativas, porque elas não vão te dar o resultado, não vão dar o resultado que você precisa, a não ser que você tenha uma fauna assim bem limitada, tenha pouquíssimos peixes. E eu sei que isso não é a realidade de muitos aquaristas, né? A maioria dos aquaristas, né, quer colocar bastante peixe ali dentro do aquário, né? Nesse caso, bastante peixe, não utilizem mídias alternativas em filtros pequenos. Procure utilizar as mídias comuns. Em filtros canistres, eu diria que é quase a mesma coisa, mas aí é ainda mais relativo,
né? Porque um canister a gente consegue colocar no aquário de ciclídeos africanos, mas a gente também consegue colocar no aquário plantado com poucos peixes, né? Então, se você tem um aquário plantado com poucos peixes, acredito que sim, as mídias biológicas alternativas iriam se sair bem nesse caso aí, né? Mas no caso de um aquário de ciclídeos africanos, com vários ciclídeos africanos que produzem mais matéria orgânica, né, do que esses peixes que nós utilizamos normalmente implantados, como os tetras, né, os patis, molinésios, enfim, o ideal é que vocês realmente já utilizem, já partem para essas mídias tradicionais, as Bioglass, as Matrix, enfim. Acho que vocês estão começando a entender a ideia, né, da utilização da mídia alternativa. Evitem utilizar mídias alternativas em sistemas de filtragem que tem o espaço de armazenamento interno pequeno. As mídias alternativas, elas são ideais, vamos dizer assim, para sistemas grandes, tipo SAMP. Se você tem um SAMP, acredito que sim, a partir de um SAMP a gente consegue utilizar as mídias com uma tranquilidade maior. E quando eu falo utilizar as mídias, eu estou falando de utilizar exclusivamente as mídias alternativas. Então, assim, se você está querendo utilizar mídia biológica no seu aquário, né, e ainda não montou o aquário, o que eu recomendo é que você monte um sistema de filtragem bem grande. Um sistema de filtragem que seja praticamente do tamanho do teu aquário. Eu vou dar um exemplo aqui do meu jumbo. O meu jumbo ele tem 2 metros por 660 e dá um total de 720 litros. Né? Se eu fosse montar um sistema para ele aqui, para utilizar somente mídias alternativas, eu montaria um reservatório, vamos dizer assim, um SAMP, com quase a mesma litragem que o aquário. Eu montaria um SAMP aí com 500 litros, né, para utilizar as mídias alternativas. Acredito que a partir daí eu conseguiria ter espaço suficiente para armazenar a quantidade de mídias alternativas suficiente para ter um bom, para atender bem esses animais aqui dentro, certo? Esse é o primeiro passo, diria assim, para a utilização das mídias alternativas. Você ter bastante espaço no sistema de filtragem para armazenar essas mídias. O segundo passo é o seguinte, vamos lá, a gente tem um tijolo. A gente tem um tijolo, né, e o tijolo está lá inteiro. Ao invés de você pegar o tijolo e colocar no teu sistema de filtragem ele inteiro, né, o ideal para quem quer otimizar a utilização dessa mídia alternativa, o ideal é que você quebre esse tijolo em várias partes. Porque você quebrando o tijolo em várias partes, você vai liberar mais superfícies para a colonização de bactérias, certo? Né? Então você tem um tijolo lá, desse tamanho. Você parte ele ao meio, você já libera mais 2 superfícies. Você parte mais, você vai liberando mais 2 e assim por diante. Né? Então a ideia é você liberar a maior quantidade possível de superfície, né, que assim você otimiza aquela mídia alternativa. E isso que eu estou falando independente da mídia que você vai usar. Se você for usar tijolo, se você for usar telha, se você for usar argila expandida, né, o ideal é sempre estar liberando ali mais superfícies, né, para essas superfícies entrarem em contato com a água e liberar mais áreas ali para colonização de bactérias. É claro que você não vai triturar a mídia, né? A ideia não é essa, triturar a mídia, deixar quase um pó ali para você colocar no aquário. Não, não é essa. Mas é você deixar de um tamanho assim que você olha assim, ó, tá bacana, tem várias superfícies aqui, tem várias aqui, mesmo que fique pequena, né, mas tendo mais superfície, quanto mais superfície melhor, né, até as laterais, né, mesmo que sejam finas, acabam contando, né, pra gente poder colonizar bactérias. Então essa já é mais uma ideia, a gente partir a mídia, né, em vários pedaços para que a gente possa liberar mais superfície para a colonização das bactérias. Um cuidado que nós devemos ter, algumas mídias alternativas dessas aí, elas acabam alterando os parâmetros de água, na maioria dos casos, essas mídias acabam elevando o pH do seu aquário. Como, por exemplo, tem alguns tipos de tijolos aí, né, que acabam alcalinizando a água do seu aquário. Então fiquem ligados aí no tipo de tijolo, no material, né, que você vai escolher como mídia alternativa, certo? Que, dependendo do material, pode alterar o seu pH. Agora, basicamente, já falei os principais pontos, né, a se focar aí a utilizar mídias alternativas nos aquários, né, e agora vamos partir para as mídias, né? Qual mídia seria interessante da gente utilizar, né? Quais são os tipos de mídias alternativas que nós temos à disposição aí para colocar nos aquários. Eu já citei alguns e vou começar por eles. O tijolo é o mais famoso de todos aí, né? É uma mídia realmente que funciona e já é utilizada há muitos anos. A telha, que na maioria das vezes é feita do mesmo material do tijolo e também é utilizada, né? Até aqueles pratinhos de barro, né? Os pratinhos de barro não são tão comuns, né? Pratinhos de barro, né? Pratinhos de cerâmica. Eles não são tão comuns de serem utilizados quanto as telhas e os tijolos, porque são um pouco mais caros, né? Mas sim, já vi sendo utilizado. Tijolo de cical também, ele tem vários buraquinhos, cara. Ele é muito bom você quebrar, né, partir em vários pedaços, como se fosse pedaços de mídias mesmo, né, mídias biológicas dessas industrializadas, né? É uma mídia bacana também, bem super porosa, tem várias superfícies ali para colonização. Acredito aí que seja uma das melhores
para ser utilizadas, né, como mídia alternativa. A argila expandida também já citei aqui para vocês, né? A argila expandida realmente ela é bem porosa e também é antiga, já é muito conhecida aí do nosso hobby, principalmente aqui no nosso país. Ainda mais se você partir, né, no meio ou tentar partir em 4 pedaços ali para liberar mais superfície, ela vai funcionar de uma forma assim ainda melhor. Tem algumas rochas naturais, como rochas vulcânicas. No caso das rochas vulcânicas, normalmente a gente encontra à venda, dificilmente a gente consegue coletar, né? Depende muito de onde você está me assistindo, né? Mas, por exemplo, aqui onde eu moro é muito difícil eu conseguir aqui no Rio de Janeiro, né, coletar rochas vulcânicas, né? Então, na maioria dos casos, eu consigo comprar, né? E realmente elas têm um preço assim mais acessível do que as mídias biológicas para aquário, né? Então, eu vou até dar o exemplo de uma rocha vulcânica, que o nome é Vulcano Red, até o nome dessa rocha. É uma rocha que é importada, ela é vendida lá na Ecotop, que é uma loja que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, para quem não tá ligado, né? É uma rocha vulcânica e o quilo dela é em torno de R$30, R$30 o quilo, né? Só que uma rocha dela dá para fazer vários pedaços, cara, vários pedaços para ser utilizada como mídia biológica. Inclusive eu tenho até interesse em testar essa rocha vulcânica como mídia biológica. A textura dela, a aparência dela, inclusive, lembra muito uma mídia biológica da Aquaforest, para vocês terem noção, né? Então seria mais uma opção aí. Essa rocha vulcânica, né, o nome é Vulcano Red, se eu não me engano, né, ela é vendida em várias lojas de aquarismo. Eu citei a Ecotop porque eu sei que tem lá e sei o valor de cabeça. E eu acredito que sim, seja uma rocha interessantíssima para a gente utilizar como mídia biológica. Lá na Europa, eu tenho alguns amigos portugueses que utilizam essa rocha especificamente como mídia biológica. Então, realmente funciona, né, e eu já vi sendo utilizado, inclusive, em até sistemas mais limitados no que diz respeito a tamanho. Então, realmente é uma mídia, uma rocha, né, no caso, que funciona. Outra rocha interessante são aquelas rochas marinhas, chamadas de rochas vivas, né? Essas rochas vivas, ou Zanzibar também, né, tem algumas Zanzibar aí, são muito porosas. Se a gente partir em vários pedaços e liberar mais superfície, elas vão funcionar muito bem como mídias biológicas, só que no caso dessa rocha, ela libera muito carbonato de cálcio na água, além dela aumentar a dureza, ela aumenta também bastante o pH, né? Ela acaba saturando a água do teu aquário com carbonato de cálcio, né? Então, para algumas faunas aí, para alguns aquários, isso não é desejável. Então, evitem, né? Se você tem um aquário assim de pH mais ácido, né, água mais mole, eu não utilizaria essa rocha como mídia biológica. Inclusive, ela é muito utilizada nos aquários marinhos, além de serem utilizadas no layout, no hardscape, né, para composição ali da aparência do aquário em si, vamos dizer, elas também são utilizadas no sistema de filtragem. Inclusive, eu faço isso no meu marinho aqui. Então, eu parti essa rocha em vários pedaços, né, para que ela coubesse no SUMP, né, eu utilizo essa rocha também como mídia biológica no meu marinho. As britas, aquelas britas, né, de construção, também são muito utilizadas, cara. Muitos anos aí também o pessoal utiliza as britas de construção para filtragem biológica, né? Elas não são tão porosas, né? Eu acredito até que o tijolo é melhor do que essas britas, né? Só que é um fato, né? Muitas pessoas acabam utilizando essas britas aí como mídia biológica, né? Na maioria dessas mídias que eu falei para vocês, elas vão precisar passar por um esquema aí de lavagem, pelo menos. Principalmente essas britas que eu acabei citando aqui para vocês, né? E tomem cuidado, porque tijolo, telha, britas, né? Tem algumas pessoas que utilizam até pisos de cerâmica, né, como mídia biológica também, acaba funcionando, né? Mais cuidado, né, porque dependendo da situação onde esse material estava sendo armazenado, pode ser um local bem sujo, um local onde era frequentado por alguns animais, pode ter fezes de gato, que é muito comum, ou até mesmo de cachorro, de rato, né? Então o ideal é fazer uma boa limpeza nessas mídias alternativas. Tem um tipo de pedra que ela é utilizada, cara, para fazer tipo raspagem de pé, sabe? Para raspar o pé. Agora eu não vou lembrar o nome dela ao certo, mas eu já vi alguns amigos utilizando essa mídia. Ela é muito porosa, ela é muito porosa. Eu vou deixar a imagem dela passando aí para vocês verem, né? E o nome também. Agora de cabeça eu não tô lembrando o nome, né? Mas realmente é uma mídia muito porosa, é uma pedra, né? Basicamente. Assim, de cabeça que eu me lembre, né? Agora, basicamente essas são as principais mídias biológicas, assim, das mais porosas, né, que eu conheço. Existem algumas outras, como por exemplo, conduíte. Muitas pessoas compram um metro aí do conduíte ou mais do metro, né, e utilizam como se fosse K1 ou em filtro dry wet, né, que é aquele filtro que basicamente a água passa, né, mas ele não fica cheio, né, de água. Basicamente as mídias trabalham de forma úmida. Já vi algumas pessoas utilizando conduíte nesses casos aí, né, funciona, né, mas não acredito que tenha uma eficiência tão boa, mas funciona. Já vi até tampa de garrafa PET, o pessoal utilizando tampa de garrafa PET no mesmo esquema aí. Aquele negócio de colocar no cabelo, a minha avó chama aquilo de bob de cabelo, aquele negócio de enrolar assim para fazer cabelo de mulher, né? Já vi também muitas pessoas utilizando aquilo como mídia biológica.
mas também acredito que não tem uma eficiência tão boa assim quanto essas outras mídias que eu citei anteriormente para vocês. Mas, de fato, é um tipo de mídia que as pessoas acabam utilizando também como mídia alternativa. Eu procurei falar das mais eficientes, mas como eu falei lá no início do vídeo, qualquer superfície que você coloque no teu sistema de filtragem, né, no teu aquário de modo geral, vai colonizar bactérias, né? Então, assim, possibilidades são infinitas, né? Se eu fosse parar para fazer uma pesquisa aqui legal mesmo, eu acredito que eu voltaria com uma lista aí com centenas ou milhares de itens. Mas enfim, eu separei esses daqui, que no meu ponto de vista, na minha opinião, são os mais eficientes, né, para serem utilizados aí como mídias alternativas. Cara, não esqueçam de levar tudo isso que eu falei durante o vídeo em consideração. Se você tem um sistema pequeno, evite utilizar mídias alternativas, né? As mídias alternativas são mais recomendadas para quem tem grandes sistemas de filtragem, como os SAMPs, né? Se você tem, por exemplo, quer fazer criação de tilápia em caixa d'água, ou criação de peixes ornamentais mesmo em caixa d'água, tem um grande sistema aí de filtragem, sim, realmente vale a pena utilizar as mídias alternativas. Se você está montando um tanque de alvenaria na sua casa e não quer gastar muito dinheiro com mídia biológica de aquário mesmo, e quer partir para as alternativas, cara, pode partir. Monta um sistema bem grande também de SAMP, para armazenar bastante mídia alternativa, ter muita superfície ali para colonização de bactérias. Não tem erro, cara. Com certeza vai dar certo no seu aquário, é claro, respeitando também as limitações do sistema. Tem gente aí que às vezes quer ter mais peixe do que água. Eu já vi muita gente, né, falando, inclusive, que enquanto a água, né, tem espaço para mais peixe. Isso é claro que a gente não deve levar em consideração, pelo amor de Deus, vamos respeitar os animais que nós temos no nosso aquário. Beleza, galera? Então fica aí essas diquinhas. Se você tem alguma mídia alternativa que eu não sei, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Fiz esse vídeo assim com o intuito de ajudar principalmente aquela galera aí que tá querendo iniciar, mas não tem tanta grana para iniciar, tá querendo montar um sistema de caixa d'água, um laguinho piscina, um tanque de alvenaria, enfim, isso realmente é muito utilizado, essas mídias alternativas nesse tipo de sistema realmente dá muito certo. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!